Então daí estava tudo certo, estava tudo ótimo, tudo maravilhoso. De repente surge uma imensa tempestade e sua vida muda completamente da água para o vinho. Tudo que está à sua volta desaba e você simplesmente se vê perdido. Tá aí, você entrou em crise. E hoje realmente nós vamos falar sobre ela. E é já já, senta aí que eu já estou voltando rapidinho. Olá, meus irmãos de fé, como vamos? Está tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui estamos. Podemos fazer mais uma leitura para podermos exercer o nosso aprendizado e, logicamente, falarmos sobre coisas edificantes, coisas que realmente marcam a nossa vida como espíritas que somos. E hoje eu trouxe para vocês um capítulo bem interessante do livro Vinha de Luz, do Emmanuel, do Chico Xavier, e é uma situação bem interessante que faz parte do capítulo 58, que na realidade é intitulado Crises. Bom, então na realidade primeiro precisamos definir o que significa uma crise. Bom, crise na realidade para o chinês não tem nada a ver, por exemplo, com o que nós temos aqui em relação à nossa definição tupiniquim, ou logicamente a brasileira. Crise em chinês significa oportunidade. Então, na realidade, tem um aspecto, na realidade, para eles, obviamente, isso é uma oportunidade de mudança. Então, eu vou ler esse texto de Emmanuel e depois vou fazer alguns comentários, principalmente no que tange a nossa própria vida e ao planeta, no modo geral. A gente vai vendo exatamente conforme a gente vai modificando esses detalhes. Isso vai ser muito importante, porque realmente vai ser uma condição plena de nós podermos exercer essa nossa condição de sabermos diferenciar tudo isso. O que na realidade estamos passando, o que o planeta está passando e o que esse conjunto, na realidade, significa para essas nossas condições. Então agora nós vamos falar sobre isso dentro desse capítulo intitulado, como eu já disse, Crises. Então vamos à leitura e depois aí a gente vai fazendo os comentários à medida que nós vamos avançando no texto, ok? Bom, antes de mais nada, deixa um like aí pra gente, comenta lá no Banda Linda, comenta aqui embaixo se você quiser e, obviamente, se você tiver alguma coisa, algum estudo, algum tema que nós possamos desenvolver, por favor, fique à vontade, utilize desses canais para que nós possamos integrar isso cada vez mais. Tá? Então, vamos ao texto agora para nós podermos avançar um pouquinho. Bom, no preâmbulo nós temos aqui a definição do Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 27, que é assim: Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Jesus. Então agora nós vamos falar exatamente sobre a definição desse pequeno trecho do Evangelho de João e desenvolvê-lo. A lição de Jesus nesse passo do Evangelho é das mais expressivas. E ao Mestre provar o abandono dos entes amados, a ingratidão dos beneficiários da véspera, a ironia da multidão, o apodo na via pública, o suplício e a cruz. Mas sabia que ali se encontrava para isto, consoante os desígnios do Eterno. Pede a proteção do Pai e submete-se na condição do filho fiel. Examina a gravidade da hora em curso, todavia reconhece a necessidade do testemunho. E todas as vidas na terra experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. Muito bem. Porque na realidade
esse abandono, esse isolamento, essa condição que Jesus mostrou em torno de uma súplica ao Pai por tudo aquilo que na realidade não estava existindo mais em seu entorno. O que vem a ser essa condição? É muito simples. Ele já estava provando exatamente esse isolamento. Agora, numa definição prática de crise, o que nós podemos definir na palavra crise em torno dessa situação? Porque quando você encontra-se em crise, é sinal de que uma ou mais vertentes da sua vida estão completamente sem orientação. Ou melhor dizendo, está na realidade a sua vida sem um norte, sem que na realidade você consiga sequer estar pensando no momento numa alternativa que possa ser efetivamente executada. Então, dentro do planejamento existencial de Jesus, né, essa é a nossa definição em relação àquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Agora, a época de Jesus, na condição que ele, na época, vivenciava, e comumente, porque viravam-lhe o rosto, porque as vias públicas, nessa situação toda, que ele simplesmente, ele era completamente isolado e completamente, assim, as pessoas viravam mesmo a casaca em relação a ele. Tudo isso, todas essas situações, elas são pontuais e já fazia parte desse processo encarnatório de Jesus. Então, no próprio texto diz, ipsi literis, né? Ou seja, da mesma forma, nossa existência tem que ser pareada a essas situações. Jesus experimentou o abandono. E quantas vezes nós somos abandonados? É uma pessoa que larga a nossa vida, é uma pessoa que se isola, é uma pessoa que não quer saber, é um ser individualista que simplesmente não quer nem saber que você existe. Quer um exemplo? As pessoas que possuem dinheiro, as pessoas que têm poder aquisitivo. Quem que essas pessoas, na realidade, irão ter ao seu lado? Pessoas humildes? Não. Quais são os barcos que eles vão encher aí nos piers da vida para dar festas exorbitantes, luxuosas de seus iates ou em suas mansões? Vai ser o quê? Gente do povo? Gente humilde? Não. Vai ser gente com poder aquisitivo elevado. Então, já é uma situação de simplesmente de abandono. Mas nessa sequência, o que na realidade você, que mesmo que tenha todo o dinheiro do mundo, muitas das vezes prova do seu próprio isolamento. Porque por vezes, na realidade, por todo o dinheiro que você tenha, você enfrenta situações de crise. É um filho doente que simplesmente não tem cura, que toda a medicina terrena já fez o possível para salvá-lo, que todo o dinheiro que você tenha não é capaz de salvá-lo. E há histórias verídicas, isso não é filme de Hollywood, são histórias verídicas que já ocorreram, que nós vivenciamos, sobre casos em que
gastaram-se muito dinheiro para salvar pessoas que não foram salvas. Então, o que na realidade adiantou todo o dinheiro? Então vocês vejam quão importante o que na realidade esse alerta nos faz para que nós possamos começar a traçar estratégias, caminhos para evitar que essas coisas ocorram para conosco. Isso às vezes é muito, mas muito complexo e a gente realmente precisa de entender muita coisa. Vamos dar prosseguimento aqui à segunda parte do texto e depois, logicamente, vamos fazer a nossa conclusão. Todos os seres e coisas se preparam, considerando as crises que virão. É a crise que decide o futuro. Guarda isso. Essa palavra de Emmanuel. É a crise que decide o futuro. A terra aguarda a charrua. O minério será remetido ao cadinho. A árvore sofrerá a poda. O verme será submetido à luz solar. A ave defrontará com a tormenta. A ovelha esperará a tosquia. O homem será conduzido à luta. O cristão conhecerá testemunhos sucessivos. É por isso que vemos no serviço divino do Mestre a crise da cruz que se fez acompanhar pela bênção eterna da ressurreição. Quando, pois, te encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade de tua exaltação. E não te esqueças de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Certo? A crise que decide o futuro, essa frase resume todo o texto. Se nós pegarmos essa condição de que você não evolui senão por crise, através de crise, não precisa dizer mais nada, porque é fato. Nós não temos condições de evoluir na nossa existência terrena, senão pela prova. Porque simplesmente a crise advém da prova. Você simplesmente se sacrifica por uma situação que está vendo que por uma tomada de decisão da sua parte, você simplesmente começa a ver vamos dizer assim, um turbilhonamento na tua existência e nos teus familiares, por exemplo, por uma única decisão que você depois julgou como, por exemplo, e que foi incerta, ou que foi realmente uma decisão equivocada. Então você dispara uma crise, porque na realidade a crise advém da prova. Mas sem isso, como é que você vai fazer para passar por essa situação
e sair fortalecido dela. E não repetir a situação pela qual você, pela sua decisão, naquele momento, consentiu que seria o melhor caminho, por pior que ele tenha sido. Vocês estão entendendo a engrenagem? Porque eu não posso dizer que eu estou simplesmente evoluído uma vez que eu superei uma crise. Não posso dizer isso. Eu superei porque eu criei estratégias, criei momentos e principalmente um planejamento condizente para que eu realmente conseguisse, através dos meus cálculos ou através desse meu mapa, aspas, eu consegui, através daquela situação, contornar, reverter e seguir em frente. Mas isso não é, muitas das vezes, de um momento para o outro. Tem tomadas de decisões equivocadas que a situação leva anos para ser reparada. Quer um exemplo? Por exemplo, muito simples. Por exemplo, a aquisição de uma casa. Você muito bem guardou durante anos, poupou, fez todo um planejamento para você adquirir sua casa própria, por exemplo. Vamos fazer assim. Só que você, quando adquiriu aquela casa, pelo impulso de você largar o aluguel, de você ter aquele imóvel da família, o primeiro imóvel e tal, você simplesmente não viu, não verificou a condição do terreno onde estava edificado, não verificou as condições, logicamente, da documentação daquele imóvel, não verificou as condições internas desse imóvel, que na realidade, muitas das vezes, é um imóvel que é de segunda mão, não é um imóvel novo, e muitas das vezes com problemas de ordem muito graves, inclusive estruturais. Então, é todo um processo que pode desencadear um dispêndio futuro que você não tem e que pode ser agravado pelo fato de que você não teve um planejamento no início para que realmente fossem verificadas condições mínimas que você tenha para aceitar certas situações. É o que acontece com muita gente. Muitas pessoas caem em situações completamente, assim, você não acredita, muitas das vezes, do que as pessoas caem em golpes, mas às vezes esses golpes, essas pessoas, elas não estão preparadas, não existe um planejamento ou algum pré-requisito naquele indivíduo para que ele desperte que aquilo é um problema. E uma vez que você passa pela situação, uma vez que você, desculpa a expressão que eu vou utilizar um pouco baixa, toma na cabeça, que você leva a pancada, aí você acorda. Mas aí você já está mais gabaritado a passar por aquela situação. E daí você, no futuro, não irá incorrer em erros que sejam grosseiros no ponto lá de trás que você caiu. Mas isso é todo mundo? Não. Não. Mas existem provas contundentes que são alinhavadas para todos. Então o texto diz claramente que se o mestre passou por momentos de dificuldade extrema, situações de isolamento, situações de achincalhe, ou seja, de deboche,
de simplesmente de dizer, ou as pessoas dizerem um monte de bobagens, de simplesmente o empurrarem mais para o abismo, de entregarem, como já entregaram a Pôncio Pilatos, dizendo que preferiam Barrabás, e tudo isso, o que na realidade um ser do quilate de Jesus, e logicamente ainda por cima, no Monte das Oliveiras, com aquela situação toda, ainda perdoa, ainda pede perdão por todos nós, quando foi crucificado. Então, obviamente, a superação da crise do mestre foi muito, mas muito consciente. E não é para menos. Mas, voltando aos nossos casos, voltando à nossa realidade, tanto as pessoas, como, por exemplo, empresas, também passam por essas situações, não é? As empresas, as grandes empresas, possuem, por exemplo, salas de crise. O que são essas salas de crise? Quando ocorre determinada situação que pode pôr em risco a operação dessa empresa, o gerenciamento dessa empresa, a administração dessa empresa, a reputação dessa empresa, eles simplesmente abrem essa sala de crise para que eles possam tentar contornar o problema no menor tempo possível, para que façam o controle e, lógico, evitem ao máximo que a marca que a empresa faz parte, né, que é detentora, que essa marca ela perca valor de mercado. É o caso, por exemplo, das sociedades anônimas que têm ações na Bolsa de Valores. Essas empresas existe uma sala de crise, existe um gerenciamento de crise e um planejamento para isso. Mas isso é uma questão preparada para as pessoas jurídicas. E nós, como pessoas físicas, aí que eu quero chegar. Será que nós temos exatamente um preparo para evitar determinados aspectos, ou para que, uma vez inseridos nesses aspectos de crise, nós realmente tenhamos a coordenação necessária para que nós possamos passar por isso o menor tempo possível e da melhor forma possível? Será que, uma vez que seja gerada a situação, não é uma questão de doença, uma questão de uma queda financeira, um desemprego, uma situação que realmente vai afetar de qualquer maneira o gerenciamento de um lar, por exemplo, de qualquer forma, então será que nós estamos preparados para assumir isso? Será que nós temos, vamos dizer assim, um preparo no que consiste as situações da nossa existência, da nossa consciência sobre o que virá, o porvir, que às vezes nos pega de surpresa. Muitas vezes nos pega de surpresa. Agora, tem coisas que são realmente, assim, vamos dizer, uma questão que você fica atônito no começo, e você vai tentando depois conseguir gerenciar isso. Que é um exemplo? Morte de filho. Um óbito de uma criança, de um adolescente. Está havendo muito por aí, infelizmente, né? A gente está vendo isso muitas vezes, os telejornais, assim, que morte por suicídio, por brigas, né? Às vezes discussões no meio da rua, assalto, e às vezes o adolescente tem toda uma vida pela frente e às vezes não tem nem tantos vícios, nada, e simplesmente ele morre. Né? Veja aquele caso daquele menino da linha amarela que o caminhão passou com a caçamba aberta e acertou a passarela e simplesmente matou o garoto. Um garoto estudioso, um garoto que tinha toda uma vida pela frente. Então,
Como imaginar isso? Né? Essa é uma das piores hipóteses possíveis. Às vezes, com dinheiro, você dá o teu jeito, bate daqui, bate dali, mas você já tem um planejamento para isso. Você foi demitido, mas aí o que você vai fazer após a sua demissão? Você já, peraí, não vou demorar, já vou pegar, já tenho meu networking aqui, eu já vou chamar o fulano para Beltrano, para Cicrano e tal, não sei o que, vou puxar por aqui, vou por ali, e você vai se virando. Então você já tem aí todo o planejamento. Agora, saúde e, logicamente, óbito, ausência por óbito, né, a morte, no modo geral, é muito sofrimento. E qual é o deserto? Exatamente desse deserto que Jesus fala, né, nos 40 dias e 40 noites que ele foi tentado no deserto. E foi qual foi a sugestão? Que Jesus desistisse dessa situação, de simplesmente de conseguir tentar pregar esse evangelho, de tentar nos direcionar nessa condição de poder resolver todo esse planejamento dele para com o Pai no seu processo de retorno à carne. Então, tudo isso, todo esse gerenciamento, Jesus saiu bem sucedido. E ele exemplifica isso e exatamente menciona para que nós assim também o façamos. Nós precisamos ser bem-sucedidos em todos os nossos processos gerenciais da vida. Mas muitas das vezes isso não é possível, por um passo que não foi muito bem dado, por uma situação que simplesmente surgiu do nada e explodiu na tua frente, que isso ocorre com muita frequência. Exatamente isso, desemprego, a morte, essas situações que ocorrem assim e te jogam para o alto. Jogam você para o alto. Mas aí é necessário ter o equilíbrio suficiente para, no primeiro momento, sim, é sofrimento, é a situação, e depois disso, depois do primeiro impacto, do baque, quando você se refaz da bomba, a primeira providência é qual caminho tomar. E você vai ter que tomar o caminho. Não tem jeito. É como diz no texto, a gente bota, junta as mãozinhas para o céu e vamos embora, gente. Você pede socorro ao Pai, clemência, maleme, faz na hora a primeira coisa que você faz. Não tem jeito a dar. Estamos sempre na iminência de dependência da fé. Essa mesma fé vai fazer com que na tua ligação com o Pai, como apresentou Jesus no Evangelho de João, que ele simplesmente se liga ao Pai e diz, né, que ele está vendo essa situação. E ele está pedindo o quê? A luz. E é exatamente isso que nós temos que fazer também. Porque todas as vertentes da nossa vida são invariavelmente ou prova ou expiação. Invariável. A prova, quer dizer, Jesus coloca essa situação muito nítida na própria existência dele, nos 33 anos de vida. Não tem mistério, não tem milagre, não tem milagre. Todas as situações que nós vemos através dos próprios textos divinos, de que ele curou, de que ele fez, todas as situações são físicas e possíveis pela força, pela energia que ele conduzia nas suas mãos, na sua oração, no seu aura. Então, ele fazia cataplasmas de terra, esfregava nos olhos, as pessoas voltavam a enxergar. Então, a vida do mestre é um exemplo. Um exemplo de como superar essa crise, como fazer com que você simplesmente consiga atravessá-la
pior o tombo que você possa ter tomado, por pior e mais ensanguentado que você possa estar, que você possa simplesmente pedir forças para que aquelas feridas cicatrizem, para que você possa prosseguir e, logicamente, contornar dentro de um planejamento plausível toda essa situação de prova ou de expiação pela qual você precisa passar para que, obviamente, a evolução chegue até você. É isso, minha gente. Já deu tempo e é um assunto fabuloso e que realmente toma a gente de atenção por uma situação dessas, que realmente é muito gratificante nós trocarmos essas experiências. Mas e você? O que você pensa? O que você acredita que essa crise possa trazer sempre para você? Você já passou por uma coisa dessa? Comenta aí embaixo, fala com a gente que a gente troca então, uma ideia, certo? Deixa o like aí pra gente, comenta lá no Banda Linda, comenta aqui embaixo e, se precisar, nós estamos aqui para poder desenvolver um texto, logicamente, um assunto bem bacana para a gente poder falar abertamente para todo mundo, tá bom? Um grande beijo no coração de cada um de vocês, obrigado por ter nos assistido e até a próxima, se assim nosso Pai Celestial permitir. Sejam muito felizes, hoje e sempre.